anunciamos Jesus, vai para o ar. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, nele tenha vida eterna. Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Assim deve ser levantado o Filho do Homem, disse Jesus. Levantado. E realmente na cruz ele foi levantado. E ali concluiu assim a sua obra, que depois o Pai vai demonstrar que a aceitou pela ressurreição de seu Filho. Mas não precisamos esconder. Quando falamos de cruz, nós falamos de um mistério. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes dessa expressão, mistério da cruz. Mistério. Trata-se daquelas realidades amplas, profundas, que a gente nunca consegue captar totalmente. A gente vai penetrando no mistério, dando passo a passo para entender um pouquinho dele. E depois de caminhar muito, nós achamos que conhecemos o mistério, de repente nos voltamos e vemos que estamos ainda na porta do mistério. O mistério da cruz. Por quê que a salvação passou pelo sofrimento do Filho de Deus, passou pela cruz? Podemos refletir, conjecturar, pensar, mas não é que nós vamos entender o mistério da cruz. Mistério a gente entra um pouquinho, mas nunca passa assim da entrada da porta, porque são realidades tão grandes, tão profundas, que a gente sempre descobre nada. Eu pensava que tinha entendido, não entendi nada. Mistério, a gente depois não procura tanto conhecer e explicar, procura viver, acolher. Tenho certeza do seguinte, este caminho que foi escolhido pelo Pai foi para nos mostrar, entre outras coisas, a gravidade do pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Aquela consciência que Davi teve, foi contra ti que eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Quer dizer, o pecado é uma ofensa a Deus, a sua dignidade. Ele é o santo, o Criador, o perfeito, merece de nossa parte todo o louvor. E nós nos voltamos contra ele, desde o pecado de Adão, passando pelos nossos pecados. O pecado é sempre uma ofensa à dignidade daquele que nos ama infinitamente e que recebe como resposta ingratidão, indiferença, ofensa. E para mostrar até que ponto isto é grave, Jesus se fez pecado. Aqui na expressão de Isaías, se fez pecado, assumiu em sua carne todos os pecados do mundo. Quer dizer, como se ele, diante do Pai, fosse o grande pecador. Deixou-se crucificar. Deixou-se crucificar. O meu fundador da minha congregação, Padre Deon, francês, ele dizia assim, Jesus não se crucificou, ele se deixou crucificar. Para lembrar o seguinte, nós não precisamos ir atrás de cruzes, não precisamos buscar o sofrimento, mas somos chamados a assumir, fazer nosso e ofertar aqueles sofrimentos que estão diante de nós e dos quais não podemos fugir. E a vida nos coloca diante de tudo isso. Essa cruz que Jesus diz para nós tomarmos. Então ninguém precisa ser masoquista, ser sádico, nada disso. O que Deus nos pede
pelo seu Filho, é que nós assumamos aquelas cruzes que estão aqui, diante de mim, diante de nós. Assumir, fazer nossa e levá-la com amor. Levá-la com amor. Porque uma cruz arrastada pesa muito, nos esmaga. Já a cruz oferecida, a cruz livremente assumida, se torna meio de salvação. Se esse foi o meio que Jesus usou para nos salvar, para dar glórias ao Pai, para reatar a nossa amizade com o Pai, é porque tem muito valor. Então, assumir as próprias cruzes em união com o Senhor. Quer dizer, o que salva, portanto, não é o sofrimento como tal. O que salva é o amor. Por isso, às vezes, pequeninas coisas que oferecemos ao Senhor, elas podem ter mais valor do que muito sofrimento arrastado, apenas suportado. Insisto, o que dá valor a um ato, a qualquer ato, ao mais pequenino, ao mais simples, é o amor que colocamos naquele ato. Isso sim. Então, nós somos chamados a viver como Jesus, que passou por sofrimentos imensos, infinitos, mas não apenas suportou-os, assumiu a cruz, se fez pecado, se ofereceu ao Pai, como a dizer, fui eu que fiz esses pecados, que se há alguma coisa que deve ser feita pelo pecado, que seja feita em mim. E aí, a cruz é essa resposta do Pai. E Jesus demonstrou que o valor não foi apenas do sofrimento na cruz, foi ter podido dizer ao Pai, tudo está consumado. Como que diz? Tudo aquilo que era preciso fazer, eu fiz. Agora, dê a salvação àquelas pessoas pelas quais eu ofereci tudo isso. Anunciamos Jesus.